Fala, nação rubro-negra, que é o Lucas com mais do Expresso Rubro-Negro. E hoje, galera, talvez tenhamos as 24 horas mais importantes do ano do Flamengo. Teremos dúvidas no time titular, reunião sobre o processo de construção do estádio, Maracanã lotado e até decisão da justiça contra a torcida do Flamengo. Vou te contar tudo isso rapidinho, começando com o assunto mais importante, o que gera dúvida em todas as pessoas, que é em relação ao Jorginho. Muitas pessoas querem saber se o Jorginho joga essa partida, não joga essa partida, e a resposta é: Jorginho ainda não está confirmado para a partida, sente desconforto e pode ficar fora. Se ele não jogar, muda a forma como o meio-campo vai se comportar e isso preocupa os torcedores do Flamengo. Bom, mas temos uma boa resposta para isso, uma boa esperança. Temos possivelmente o De La Cruz atuando no meio de campo caso o Jorginho não vá jogar. De La Cruz que tem se recuperado, tem feito trabalhos junto à equipe médica do Flamengo para estar na sua melhor forma física. Por enquanto não sabemos sobre a situação do Jorginho. O que sabemos é que na quinta-feira será divulgado ali a lista de relacionados, onde a gente vai poder ter um parâmetro geral se o Jorginho vai para essa partida ou não. O jogador segue sendo avaliado. Bom, sabemos que o Filipe Luís recebeu uma sondagem de fora, mais precisamente do time do Fenerbahçe, e essa proposta foi recusada. Eu observei um trecho do Filipe Luís falando sobre isso na coletiva de imprensa, onde ele disse que tem os sonhos dele, tem as metas pessoais e que nesse momento tem um compromisso com a torcida do Flamengo e etc. Mas eu fiquei pensando o seguinte, galera: o Flamengo tem que ficar esperto, porque aparentemente tudo que diz respeito ao Filipe Luís tem repercutido de uma maneira muito grande lá fora. É um cara que fez toda uma carreira lá, então tudo que ele faz aqui no Flamengo repercute lá fora. E onde que eu quero chegar com esse pensamento? Bom, digamos que não seja um Fenerbahçe, mas que seja um time médio para grande da Europa que chegue. Será que o Filipe Luís recusaria esse tipo de proposta? Cabe a nós esse pensamento. Peço que você comente aqui embaixo o que você acha, se chegar uma proposta mais atrativa, se o Filipe Luís teria coragem de deixar o Flamengo, deixar o comando do Flamengo. Responda aí para nós. A gente falou muito sobre a atuação do Saul nos últimos vídeos, e assim, vale ressaltar, galera, que o Saul, ele contou com o nascimento do filho dele um dia antes. Praticamente não dormiu, não descansou. Mesmo assim, pegou um voo, se apresentou para o jogo, entregou bastante. Foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Assim, a gente tem que ressaltar esse tipo de atitude profissional, onde é raro a gente ver no futebol. Claro que a gente não pode normalizar o cara que trabalha bem, de uma forma a banalizar isso. Mas assim, a gente exaltar também a atitude do jogador, que poderia ter muito bem tirado uma licença, ficado com a família, mas preferiu vir aqui ajudar a equipe dele. E isso, a torcida vê isso com muitos bons olhos. O Saul pode saber que a torcida vai estar muito atenta quanto a esse tipo de atitude e muito grata, porque graças a ele o placar foi aberto na partida. Foi um cruzamento feito por ele pro Arrascaeta fazer o gol. E é um jogador que tem ganhado muito carinho da torcida, muito espaço com a torcida. Tem ali umas publicações, uns comentários engraçados. Ele é um cara muito diferente, assim, muito legal a forma com a qual ele se comunica com os torcedores e com os jogadores também. Até os outros jogadores, eles comentam o efeito que o Saul causa no elenco. Bom, galera, sobre Eric Pulgar. Eric Pulgar muito provavelmente só vai integrar o Flamengo de forma natural em meados de outubro. O jogador ainda não está pronto nem preparado para ser relacionado para jogos. Continua ainda na fase de preparação final da lesão que sofreu na partida contra o Bayern de Munique, válida pelo Mundial de Clubes contra o time do Bayern de Munique. Bom, falando agora sobre a partida que teremos na quinta-feira contra a equipe do Estudiantes, pelo que foi dito pelo técnico do Estudiantes, o time vem com a estratégia de parar o Flamengo, e essa estratégia conta muito com a questão da catimba,
de parar muito o jogo. Então a gente já tira que o Estudiantes vai jogar aquele típico futebol argentino. Futebol de catimba, parando muito o jogo, muitas faltas. Com certeza eles não vão deixar o Flamengo construir em campo. Vão tentar parar muito o jogo, porque eles sabem que o empate aqui, para eles, é uma vitória. Então, para eles conseguirem uma classificação, a estratégia deles é essa: parar o Flamengo da melhor forma possível que eles conseguirem, levar o jogo para lá, e lá na base da catimba, às vezes uma bola parada, conseguir um bom resultado. Então o Flamengo tem que estar muito concentrado e muito esperto para esse tipo de jogo, esse tipo de partida que exige muito do mental dos jogadores. Mas sabemos também que a equipe do Flamengo é uma equipe muito mais qualificada, uma equipe que joga um futebol muito melhor. O time do Estudiantes é um time muito limitado, o futebol deles não é um futebol vistoso de se ver, não é aquele futebol que enche os olhos. Inclusive o time do Vélez, que venceu a partida ontem, time muito melhor do que o time do Estudiantes, é um time muito limitado. E Vélez esse que quem venceu o confronto entre Flamengo e Estudiantes possivelmente vai enfrentar, sendo que venceu a primeira partida por 1-0. Falando um pouco sobre essa partida, os ingressos foram esgotados e a expectativa é de que 69 mil pessoas estejam presentes. Então assim, clima de decisão mesmo, aquele caldeirão será formado. O Flamengo vai com sua força total para essa partida. Falando um pouco também sobre torcida, nós tivemos uma decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro que suspendeu a torcida jovem do Flamengo por 2 anos por conta de confusões. E aí havia uma decisão que as torcidas assinaram junto ao Ministério, que seria de que, em casos de confusão, se identificassem as pessoas causadoras dessa confusão e aí posteriormente punindo essas pessoas e não a instituição, que seria a torcida. Não foi o que aconteceu na realidade. O espetáculo fica muito pior sem as torcidas organizadas. Eu sou a favor de ter torcida organizada, contanto, é claro, que não haja violência, não haja atos deliberados que coloquem em risco a vida de outras pessoas. Mas desde os tempos mais primórdios, as torcidas organizadas são muito importantes para o espetáculo. Elas somam bastante no estádio. Você vê a diferença gritante quando você tem uma torcida organizada em campo, em estádio, perdão, em campo não, que eles não jogam, mas assim, no estádio, e quando não tem. O espetáculo perde muito com isso, porque a torcida organizada ela puxa, ela leva instrumentos, então o jogo, a partida fica muito mais legal, o time consegue fazer muito mais pressão, porque a torcida joga como se fosse ali um jogador a mais. Não sei se o Flamengo vai ter algo a dizer sobre isso ou fazer algo a respeito. E aí, pessoal, pra gente falar da coisa mais importante que vai acontecer no dia de hoje, teremos a reunião do Conselho Deliberativo com o presidente Papi para discutir as estratégias do estádio do Flamengo. Será um tema decisivo para o clube, tanto financeiro quanto na identidade rubro-negra. O que sabemos até então? Quase nada. O que se imagina é que o BAP vai apresentar o estudo de viabilidade que foi feito pela FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, onde eles vão apontar com certeza os maiores desafios que esse estádio vai ter. A gente sabe que o nível de contaminação é alto no terreno. Inclusive eu não sei se eles vão expor isso nesse momento, mas aparentemente vai ser muito complicado para mexer nessa parte da descontaminação. A Naturgy ainda tem um contrato válido, uma concessão válida para com o terreno, então eles provavelmente não vão sair por agora, o que impede o Flamengo de começar a iniciar qualquer tipo de construção ali sem antes fazer essa descontaminação do terreno. Não sabemos se o BAP já vai apresentar parceiros de negócios, empresas interessadas, oportunidades, mas eu tenho certeza que tudo isso está sendo construído pelo Flamengo. Recapitulando tudo, galera, Jorginho é dúvida. Tem a questão que nós falamos sobre o Felipe Luiz, uma proposta atrativa, uma proposta que seja chamativa para o treinador. O exemplo do Saúl dentro de campo, Maracanã lotado e muita coisa acontecendo no Flamengo nessas 24 horas. De tudo que a gente discutiu aqui agora, galera, o que mais preocupa vocês ou anima? Deixa nos comentários, se inscrevam, ative os sininhos para a gente acompanhar
tudo isso, esse ecossistema do Flamengo juntos. E não tô com manto sagrado, mas tô de preto e vermelho. Então é isso, galera. Desejo um ótimo dia para vocês de trabalho. Tudo de bom, tamo junto, é nóis.